Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à análise das questões preliminares. Nós estamos a enfrentar a defesa do demandado, a defesa do réu. Ele pode se defender por contestação. Na contestação ele apresenta a defesa de mérito, direta ou indireta, já passamos sobre essa análise. E ele também pode apresentar as questões preliminares, que são a sua defesa processual. Então, nós estamos vendo as questões preliminares que estão previstas no artigo 337 do CPC. Já passamos pela análise dos incisos 1º e 2º. Nós vamos hoje exatamente tratar do inciso 3º e seguintes do artigo 337. Deixa eu só ajeitar aqui a parte da legislação, está aí na tela para vocês. Nós já falamos da inexistência ou nulidade da citação, vimos também a incompetência absoluta e relativa. Vamos no vídeo de hoje tratar a partir do inciso 3º, incorreção do valor da causa. Então vamos a ele. Então, inciso 3º do artigo 337, incorreção do valor da causa. Qual é a importância ou qual é a relevância dogmática do valor da causa a ser apresentado na petição inicial? Então, a primeira consideração é justamente que o valor da causa deve ser apresentado na petição inicial. Nós vimos isso lá quando a análise do artigo 319 do CPC. Artigo 319, no seu inciso 5º. O autor na petição inicial deve apresentar o valor da causa. Então, artigo 319, inciso 5º do CPC. O valor da causa deve respeitar o regramento contido no artigo 292 e seguinte. 292. Valor da causa. 291. A toda causa será atribuído o valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível. E o 292 tem o regramento, como eu lhes disse, olha lá. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção. A reconvenção é uma demanda incidental, né? Então tem que ter também valor da causa e será. E tem lá o regramento dos incisos 1º ao 8º do CPC. Tem lá uma espécie de vamos assim dizer, uma tabela, um regramento a ser observado pelo demandante, tá certo?
Bom, então o valor da causa ele é apresentado na petição inicial, tem o regramento constante do artigo 292 do CPC, e ele é importante, é bom que se diga, ele tem consequências processuais, digamos, para fins de custas iniciais que são recolhidas pelo autor, e ele também tem consequência para fins de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais. Honorários advocatícios sucumbenciais, que é uma verba de titularidade do advogado do vencedor, da parte vencedora. Daí que é importante o réu, na sua contestação, impugnar o valor da causa. Em primeiro lugar, é importante o réu impugnar o valor da causa, porque quanto maior for o valor da causa, maior será o dispêndio financeiro do autor, por recolhimento de custas iniciais. Isso pode ser um desestímulo para que o autor continue com a demanda. E também é importante para o advogado do réu, né? Porque quanto mais, se o réu se sagrar vencedor, quanto maior for o valor da causa atribuído, maior será o valor fixado a título de honorários. Vejam a esse sentido o que consta do artigo 87 do CPC. Mais precisamente, artigo 85 do CPC. 85. 87 é de sucumbência parcial, lá, 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do devedor. Parágrafo 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido, ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Então, uma das formas de se fixar os honorários sucumbenciais está lá no artigo 85, parágrafo 2º do CPC, em cima do valor atualizado da causa. Bom, ainda sobre a incorreção do valor da causa. Vocês lembram que eu mencionei nos vídeos anteriores que o Código atual ele aglutinou diversas espécies de respostas que no Código anterior se davam de modo autônomo e separado e foram introduzidas agora tudo na contestação no Código de 2015? Pois bem, esse é um exemplo. A impugnação ao valor da causa era uma peça, um veículo de defesa autônomo no Código anterior e veio a ser considerado agora como uma questão preliminar a ser, portanto, incluída na contestação, então vem dentro da contestação, antes de se discutir o mérito, a pretensão principal do processo. Ainda sobre a análise de questões preliminares, nós vimos que existem as questões preliminares próprias e as questões preliminares impróprias. Questão preliminar própria é aquela que tem a aptidão de encerrar de imediato o processo, enquanto que questão preliminar imprópria é aquela que pode vir a resultar a extinção do processo, mas isso não se dá de modo imediato. Então aqui nós temos um prolongamento do processo, é uma questão preliminar imprópria, que tem aptidão imediata de gerar um prolongamento do processo. Porque, veja, se o juiz acolhe a alegação do réu e aumenta o valor da causa atribuída à petição inicial, demanda pela petição inicial, o juiz vai intimar o autor para complementar as custas iniciais. Honorários advocatícios sucumbenciais não incidiram ainda porque o processo não acabou. Você não sabe quem é vencido e quem é vencedor. Mas as custas iniciais, o juiz já vai intimar o autor para complementar as custas iniciais. Então, a consequência aqui não é a extinção do processo. Vai gerar, de início, um prolongamento do processo pela
intimação do autor para complementar o valor das custas iniciais. Tá certo? Então isso era o que a gente tinha para ver a respeito desse inciso terceiro. Vamos agora ao inciso 4º do artigo 337, inciso 4º, a inépcia da petição inicial. Então o réu pode alegar a inépcia da petição inicial. Nós já falamos sobre petição inicial, nós já vimos o que é a petição inicial inépta e nós vimos que isso está regulado no artigo 330. Nós veremos lá 330 no seu inciso 1º e também no parágrafo 1º. Olha lá. Do indeferimento da petição inicial. A petição inicial será indeferida quando o inciso 1º for inépta. E aí o parágrafo 1º traz, olha, considera-se inépta a petição inicial quando, e traz as hipóteses, lhe faltar pedido ou causa de pedir. Pedido e causa de pedir são os elementos objetivos da demanda, não tem como a demanda prosseguir sem um pedido, sem uma causa de pedir. A petição inicial é inépta quando o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico, é o que se encontra no artigo 324, deixa eu confirmar aqui, 324, parágrafo 1º, as hipóteses em que se admite pedido genérico. Inciso 3º, quando da narração dos fatos, né? Então da apresentação da petição inicial, da causa de pedir, me perdoe, da apresentação das causas de pedir. A causa de pedir é composta por fatos. Quando a narração dos fatos da causa de pedir não decorrer logicamente a conclusão, o pedido que é formulado. E inciso 4, quando tiver pedidos incompatíveis entre si. Então eu quero ver com os senhores que todos os incisos desse parágrafo 1º do artigo 330 fazem menção ao pedido. Como costumo dizer, vamos lá, então vamos completar aqui. Artigo 330, inciso 1º, combinado com o parágrafo 1º do CPC. E aí nós vínhamos dizendo que os elementos da demanda são, como já vimos, as partes, a causa de pedir e o pedido. Mas como eu costumo pontuar em sala de aula para os meus queridos alunos, tudo gira em torno, na verdade, do pedido. Tudo gira em torno do pedido. Nós temos partes, demandante e uma outra que é a demandada. Demandante é quem demanda. Demandada é contra quem se demanda. Demandar é sinônimo de pedir. Então nós temos uma parte que pede e uma outra parte contra a qual se pede a providência jurisdicional. Temos a causa de pedir, os motivos, os fatos, o que te leva a pedir. Causa de pedir também, deixa eu ajeitar esse R aqui. Causa de pedir também gira em torno do pedido. Então, se vocês forem analisar os incisos do parágrafo 1º do 330, verão que todos eles fazem menção justamente ao pedido, porque o pedido é o elemento por excelência da demanda, é ele quem delimita o âmbito de atuação pelo órgão jurisdicional. Devemos lembrar aqui também, quanto ao pedido, da sua importância, o princípio da congruência. Então, o pedido é um elemento importantíssimo da demanda. As causas, em geral, de inépcia da petição inicial fazem menção a um vício relacionado ao pedido. O inciso 1º também tem um vício relacionado à causa de pedir. Mas, tirando essa hipótese da causa de pedido, o inciso 1º do parágrafo 1º do 330, todos os outros fazem menção ao pedido. Inclusive, o inciso 1º fala
faltar causa de pedir ou pedido. Dali em diante, todos eles se relacionam com o pedido, tá certo? Então, quando na petição inicial houver algum vício que se repute capaz de ser uma petição inicial inepta, incumbe ao réu alegar a inépcia da petição inicial. E o que a inépcia da petição inicial acarreta? Como nós vimos, a inépcia da petição inicial gera o indeferimento da petição inicial, e o indeferimento da petição inicial gera, como veremos lá do artigo, vejam, 485, inciso 1º, o juiz não resolverá o mérito quando indeferir a petição inicial. O 485 trata de hipóteses de sentença terminativa. Então aqui, 485, inciso 1º, nós teremos uma sentença que julga extinto o processo sem resolução do mérito, uma sentença terminativa. Então, sendo uma sentença terminativa, trata-se de uma questão preliminar propriamente dita. Uma preliminar própria, portanto, essa alegação de inépcia da petição inicial. Uma vez acolhida esta alegação de inépcia da petição inicial, a consequência será a extinção do processo sem resolução do mérito, isso é, uma preliminar propriamente dita, uma questão prévia que impede a análise da questão principal, que é o mérito, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Nós vimos os incisos 3º e 4º aqui nesse vídeo, vamos ficando por aqui. Por hora é só, fiquem todos com Deus e até a próxima, quando nós continuaremos a análise dos incisos do artigo 337, ou as questões preliminares, portanto. É isso, até mais.